Eu quero começar dividindo com vocês uma cena, um vídeo da Assembleia Nacional da França. Assistam. Brésil, hélas, qui subit une situation absolument dramatique. Et la dangerosité du variant du même nom, qui effectivement, pardonnez-moi, je vous le dis, monsieur le député, vous faites quelques entorses avec la réalité, en laissant à croire qu'on ne ferait rien. Mais c'est faux, c'est complètement faux. Il y a une chose que nous n'avons pas faite, c'est suivre vos préconisations. Vous avez écrit au président de la République en 2020 pour le conseiller de prescrire l'hydroxychloroquine. Et je vous signale que le Brésil est le pays qui l'a le plus prescrit. Monsieur le député, oui. Donc, un peu de modestie, comme je le dis tout le temps. Toute personne qui veut du Brésil venir en France doit présenter un test négatif à l'embarquement, un test négatif à l'arrivée et une période de 10 jours d'isolement. Nous constatons que la situation s'aggrave et nous avons donc décidé de suspendre jusqu'à nouvel ordre tous les vols entre le Brésil et la France. Então o que nós temos aqui são os políticos franceses, encabeçados pelo primeiro-ministro da França, decretando que voos partindo do Brasil para a França estão proibidos. Ou seja, a França está agora tentando isolar o Brasil, tentando proteger o país dos altíssimos índices de contágios do Brasil e das mortes também, né, que são milhares de mortes diárias, e tentando evitar que a variante brasileira, a variante de Manaus, se prolifere na França. Eu quero aproveitar essa cena, né, que você vê ali algumas coisas particulares que são interessantes para a gente poder mencionar. A primeira é quando o primeiro-ministro menciona a cloroquina e você ouve, na verdade, os parlamentares franceses rindo, porque, de fato, fora do Brasil, com raríssimas exceções, é claro que é uma tentativa de encontrar medicamentos ou tratamentos para o coronavírus, né, para os sintomas e para a doença, mas, no final das contas, a cloroquina, desde há muito tempo, já foi considerada como um remédio ineficaz e, mais do que isso, prejudicial para os pacientes, né, pessoas que tiveram problemas como consequência disso. Então, você vê lá eles rindo, porque é um absurdo que alguém hoje, né, 2021, abril de 2021, esteja propondo cloroquina é simplesmente ridículo, e eles sabem disso. Então, a primeira coisa. E o segundo ponto ali é quando ele fala sobre os voos do Brasil, né, fechando. Né? Como a gente já falou aqui em outras circunstâncias, como essa questão sanitária no país está tornando o Brasil um pária internacional, um pária sanitário. Ou seja, a França talvez seja o primeiro país de muitos países que vão começar em sucessão a isolar o Brasil enquanto não houver um controle do que está se passando aí. Enquanto o coronavírus estiver disseminado, rédeas soltas, tomando conta do país, é possível sim que a gente veja outros países da União Europeia, principalmente, aderindo a esse isolamento do Brasil. E daí você tem um outro aspecto também curioso que vale mencionar, é quando o primeiro-ministro fala assim, né, que eles são criticados por não terem feito nada em relação à pandemia. E essa é uma coisa curiosa, porque quando a gente está de fora, diferentes países adotaram diferentes medidas para lidar com o coronavírus. Alguns foram mais eficazes, outros foram menos eficazes. Ou seja, você tem de tudo, na verdade. Né? São centenas de países pelo mundo e muitos deles adotaram diferentes posturas diante do coronavírus e da pandemia. E a gente vê que em muitos países, por exemplo, a França, ou aqui na Espanha, ou mesmo Portugal, o Reino Unido, há pessoas criticando seus governos. E claro que podem criticar, obviamente, né? Porque erros foram cometidos. Aqui na Espanha, por exemplo, embora tenha havido um lockdown aqui no começo, embora tenha medidas restritivas, embora eles consigam controlar de tempos em tempos contágios, né, vem uma nova onda e eles vão lá e adotam medidas de limitação de contato, limitação de movimentação, de mobilidade. Então, assim, eles estão tentando segurar.
E é claro que a população se revolta, porque são comércios que têm que fechar, são pessoas que deixam de ver amigos, parentes, então há uma indignação e acham que o governo está sendo autoritário demais. Há todo tipo de crítica, na verdade, né? Pessoas que estão revoltadas, ou porque houve muitas mortes, ou porque houve muitos contágios, ou porque não pode sair de casa, ou porque não pode ir para o restaurante, ou porque não pode encontrar com amigo. Ou seja, as pessoas estão revoltadas, umas vezes com razão, outras vezes sem razão. Mas quando a gente se encontra aqui com algum espanhol, ele começa a falar, né, aqui está o caos, a Espanha não está lidando bem com a pandemia. De fato, como eu falei, tem coisas que poderiam ser melhores. Mas a primeira coisa que eu penso, gente, agradeçam porque vocês não estão no Brasil. Vocês estão reclamando com a barriga cheia, vocês estão reclamando, sabe, sem ter a proporção daquilo que se passa no meu país. Se eles soubessem, alguns até sabem, alguns até se informam, mas se vocês soubessem o que está acontecendo no Brasil agora, vocês calariam essa boca e vocês engoliriam esse orgulho e reconheceriam que vocês estão vivos aqui porque o governo está tomando medidas drásticas e duras para proteger os cidadãos. Eu fico revoltado, na verdade, quando eu vejo uma indignação infundada, pessoas revoltadas porque o governo está tomando providências para proteger os cidadãos, coisa que no Brasil não se faz. Eu fico indignado com isso. Eu adoraria que essas medidas restritivas daqui fossem aplicadas no Brasil, que vocês agora estivessem sendo protegidos pelo governo, que vocês agora tivessem algum tipo de respaldo desse governo. Eu adoraria. Me revolta ver, sabe, europeus reclamando com a barriga cheia. E daí, a ver com isso, né, tem um texto que foi publicado pelo Luiz Felipe Pondé, pelo filósofo conservador. O texto se chama Lockdown é o fetiche da esquerda, assim como a cloroquina é o da direita. É engraçado porque eu, assim, raras vezes eu parei, me detive muito para ver o que o Pondé fala, né? Assim, eu li um texto ou outro dele, eu vi um vídeo ou outro dele, não é uma pessoa que me interessa muito, assim, que, sabe, que eu tivesse vontade de ouvir o que ele tem para falar. Mas de uns tempos para cá, de, sei lá, umas 3 semanas para cá, começaram a aparecer, pipocar coisas do Pondé para mim. Eu acho que é o algoritmo da internet, eu não sei, que me manda as coisas dele. E daí eu caí nesse texto, esse texto foi muito criticado nos últimos dias, né? Ele foi publicado no dia 11 de abril e ao longo desses últimos dias, muita gente ficou horrorizada com a tese levantada pelo Pondé. Aqui ele fala sobre negacionismo da ciência, negacionismo da pandemia, e ele fala que, obviamente, isso não é exclusividade da direita brasileira, né? Que não são apenas os bolsonaristas que são negacionistas, que você tem grupos de esquerda que também negam a pandemia. Ou a vacina, né? São antivacinas. E aí tem uma coisa, né? Tem um detalhe, porque tem uma falácia lógica chamada falácia da divisão, que é quando você tenta aplicar para o particular um atributo do coletivo, um atributo do genérico. Então, por exemplo, o bolsonarismo é negacionista da ciência, o bolsonarismo é antivacina, e de fato é. Mas isso não quer dizer que todos os integrantes do bolsonarismo, né, todo mundo que é bolsonarista, todo mundo que votou no Bolsonaro, todo mundo que apoia o governo ainda hoje, que todos eles são negacionistas. Não quer dizer isso. Não quer dizer que todo mundo que é eleitor do Bolsonaro é antivacina. Mas a proposta genérica do Bolsonaro é antivacina e é anticiência. Mas você tem, dentro desses integrantes, desse grupo grande que compõe o bolsonarismo, você tem indivíduos que não são negacionistas e que não são antivacina. O que me surpreendeu, para ser bem sincero, na verdade, foi que houvesse, por exemplo, que eu visse, né, médicos, enfermeiros, cientistas, profissionais de saúde, figuras como Osmar Terra, também médico, né, pessoas que se formaram numa universidade, que estudaram método científico e que são negacionistas da ciência. Isso me leva a pensar qual é o tipo da formação que está havendo nos cursos de saúde do Brasil. Porque é simplesmente inacreditável você ver farmacêuticos que estão recomendando remédios sem menor comprovação científica da sua eficácia. E farmacêuticos ou médicos que são contra a vacina. É inacreditável, para mim é inacreditável mesmo isso, né? Assim, é realmente o universo paralelo que a gente entrou e no qual as coisas são todas invertidas. Mas, pensando nessa falácia lógica, né, nessa falácia da divisão,
nem todo mundo que é bolsonarista é negacionista. Do mesmo modo que nem todo mundo que é oposição ao Bolsonaro é pró-ciência ou pró-vacina. Você tem negacionistas também em vários níveis, na oposição ao Bolsonaro e na esquerda também. O que não quer dizer, eles têm uma outra falácia lógica que é a falácia da composição, o que não quer dizer que esses indivíduos retratem o genérico. Então é o oposto, né? É a falácia lógica oposta da falácia de divisão. A falácia de divisão é você tentar aplicar no particular atributos do genérico. E a falácia da composição é você querer aplicar no genérico atributos de indivíduos. O fato é que a antivacina tem uma longa história, na verdade, né? Pessoas que são contra certos procedimentos médicos, e às vezes tem caráter religioso, às vezes tem caráter que não é político muitas vezes, né? Tem a ver muito com caráter esotérico. Então tem grupos aí que até seriam de esquerda muitas vezes, pessoas que são progressistas, mas que negam a ciência porque não querem ter algum tipo de, sabe, tratamento não natural no seu corpo. Isso acontece, mas não é o foco do texto do Pondé. O foco do texto do Pondé é quando ele chega no finalzinho aqui e ele diz o seguinte, eu vou ler para vocês para não fugir daquilo que o Pondé disse. Daí ele diz o seguinte: basta ver alguém berrando por um lockdown radical no Brasil e você estará diante de um negacionista com credenciais múltiplas. Suspeito mesmo que a palavra lockdown para muitos dispare uma sensação de orgasmo. O lockdown é o fetiche da esquerda, assim como a cloroquina é o da direita. O lockdown radical é impossível no Brasil por razões sociológicas, econômicas, políticas e históricas. O Estado não tem braço para impor algo assim, nem dinheiro para pagar a conta. Um brasileiro que morre de fome não pode pagar multas em euros. O negacionista chique aqui, mesmo com títulos científicos, legisla do seu laptop para um país que não existe. Sinceramente, eu não sei de onde o Pondé tira essas coisas. Eu não sei de onde que ele tira, por exemplo, essa afirmação aqui. O lockdown radical é impossível no Brasil por razões sociológicas, econômicas, políticas e históricas. De onde ele tira uma asneira dessa? De onde ele tira uma barbaridade sem pé nem cabeça como isso? De onde ele tira isso? E eu quero apresentar um outro exemplo, na verdade dois exemplos, né? Um deles é o da Índia. A Índia é um país com uma população muito maior que a brasileira, muito maior, né? A Índia tem, sei lá, mais de 1 bilhão de habitantes, 1 bilhão e 100 milhões de habitantes, tem muito mais habitantes do que o Brasil. A Índia é um país mais pobre que o Brasil, em renda per capita, e certamente é um país muito mais desigual que o Brasil. Embora os dois países sejam países emergentes, sejam economias em expansão, ou fossem economias em expansão, né, que o Brasil está em retrocesso agora, embora sejam países que estiveram no momento de crescimento econômico, a Índia é um país bastante problemático também. E o que eles fizeram ano passado? Ano passado, quando começou a pandemia, eles implementaram um lockdown severo na Índia. Um lockdown de meses. Meses e meses controlando a pandemia. Se você acompanhar os índices de contágio da Índia, são totalmente distintos dos brasileiros. Quando o Brasil já estava com quase 3 milhões de casos no país, a Índia, com a população muito maior que a brasileira, não tinha ainda nem 1 milhão de casos. Depois de um tempo, saiu de controle o número de contágios, mas eles já estão cogitando um novo lockdown. Então a gente tem um país que relativamente é mais pobre que o Brasil, com uma população mais pobre que a brasileira, e que eles conseguiram aplicar lockdown. Então se ele vem, o Pondé, né, com essa história de que o Brasil não tem condições históricas, sociológicas, econômicas de fazer isso, por que a Índia teve condição de fazer isso? Por que a Índia, um país com contradições muito maiores que as brasileiras, por que eles conseguiram aplicar o lockdown? E outra coisa, outro exemplo, Vietnã, um país bem mais pobre que o Brasil e que tem se tornado um enigma na pandemia, né? Até o momento é um dos países que tem os menores índices de contágio e eles têm conseguido aplicar medidas de contenção, de restrição, de isolamento de áreas. É claro que você tem um regime que não é democrático lá, então tem outros modos de lidar com a pandemia, outros modos de controlar a população, assim como a China, por exemplo, mas que estão lidando de maneira surpreendente com a pandemia. O Pondé, com essa fala dele, acaba resumindo uma coisa que o Gessé Souza sempre fala, na verdade, né, quando ele se refere a certos sociólogos, a certos intelectuais brasileiros, né, que tendem a ver o país, né, o Brasil, como se fosse o patinho feio do planeta, como se fosse a escória da humanidade, como se tudo que tem de pior do planeta, da Terra, estivesse no Brasil, como se fosse o lixão dos lixões, como se tudo aquilo que funciona fora chega no Brasil, vira lixo, vira merda.
Então o Pondé retrata exatamente essa mentalidade, de que tudo no Brasil é ruim, é péssimo, é pior do que nos outros locais. O Vietnã consegue fazer, a Índia consegue fazer, Tailândia consegue fazer, mas o Brasil não consegue fazer. Países africanos conseguem fazer, mas o Brasil não consegue fazer, porque, afinal de contas, né, é um povo indolente, é um povo que não respeita regras, que não respeita normas, que não respeita lei, que não respeita multas, que não tá nem aí. O Attila Marino, numa das sequências dele no Twitter, falou sobre isso. Ele diz ali que nenhum país do mundo, nenhum cidadão de nenhum lugar do mundo quer fazer lockdown. Nenhuma pessoa quer ficar em casa isolada. Ninguém quer deixar de consumir, de ir ao mercado, de ir pra rua, de ir pras lojas, de ir pro restaurante. Todo mundo quer ter vida normal. Só que foi necessário que os países implementassem isso. Foi necessário que houvesse algum tipo de repressão estatal nesse sentido, de polícia na rua, exército na rua, que foi o que fez o Vietnã, por exemplo, para evitar que as pessoas saíssem. Aqui na Espanha não foi diferente. Aqui na Espanha, se você saísse pra rua e a polícia te pegasse na rua, você levava uma multa. E eram multas bastante rigorosas às vezes. As multas podiam chegar aqui a 20 mil euros. Então as pessoas ficaram em casa, em parte porque compreendiam a gravidade da situação, mas em parte porque tinham medo de sair pra rua e ser pego pela polícia. E é claro que o governo também criou condições para que as pessoas pudessem ficar em casa, que também é condição essencial para isso. Você tem que ficar em casa. Tá, e agora? Como é que você compra comida? Como é que você sobrevive? Então os governos tiveram que fornecer condições necessárias para isso. No Brasil, como vocês sabem, não houve nada disso, né? Bem, houve lá o auxílio emergencial, mas por outro lado não houve lockdown. E não houve lockdown não é porque não tinha condições de fazer isso, é porque não houve interesse do governo federal no Brasil. É porque o Bolsonaro não quis fazer isso. E daí, eu quero pôr um segundo vídeo para vocês assistirem, que é uma fala de hoje do Bolsonaro. Assistam. Lockdown. Percebam, reparem bem no sorriso sádico do Bolsonaro, quando sai a notícia de que você tem centenas de milhões de brasileiros agora passando algum tipo de necessidade alimentar. Veja como o Bolsonaro está satisfeito com a situação. Ele está feliz. Ele está feliz porque ele, que não tomou a decisão necessária de confinamento dos brasileiros, que não fez aquilo que devia ter feito, ele está contente porque agora se confirma as predições dele, as previsões que ele fez e que ele atuou para que chegasse na situação. Se hoje os brasileiros estão com fome, estão passando necessidade, é porque o governo federal se omitiu. Se omitiu no combate ao coronavírus, se omitiu no lockdown, se omitiu no auxílio emergencial, dando agora uma mixaria para os brasileiros. Então nesse momento as pessoas estão passando necessidade não é porque era inevitável, é porque o governo federal, no modo como atuou, genocida, levou a isso. Todos os países do mundo estão com problemas agora, gente. Todos os países do mundo estão com problemas. Todos os governos estão lidando com insatisfação. Todo mundo está puto da vida. Todo mundo está cansado. Todo mundo quer sair pra rua. Todo mundo está nervoso agora. Só que alguns têm mais razão para isso e outros têm menos razão para isso. Vocês aí no Brasil têm todas as razões para estarem enfurecidos com o governo Bolsonaro. Porque de longe é a pior gestão da pandemia de todo o planeta. E aqui não é, sabe, como faz o Pondé ali, o Brasil é a escória do mundo, o Brasil é o lixão do mundo e era inevitável que fosse assim. Era inevitável que desse merda, porque é o Brasil é isso, no Brasil acontece isso. Não, é porque o governo brasileiro optou por isso. Optou por transformar o Brasil na escória do planeta. Optou por transformar o Brasil no páreo internacional, como tive no começo ali com a França, bloqueando voos do Brasil. Optou por transformar o Brasil nesse cemitério gigantesco. Foi uma opção. Escolheram isso. Não é inevitável. Não é como o texto do Pondé que agora vê a consequência disso. Mas não tinha condições de fazer isso. Tinha condições de fazer isso. Não quiseram fazer isso. A Índia fez. A Índia fez. Um país com mais de 1 bilhão de habitantes. A Índia fez. Um país mais pobre que o Brasil. Fez. O Vietnã fez. A África está fazendo. Então foi uma escolha. A escolha pela destruição, a escolha pela morte. Escolheram isso. E o texto do Pondé é a negação da realidade, não uma negação da ciência apenas. É uma negação daquilo que poderia ter sido feito. Bem, eu quero saber o que vocês pensam. Primeiro sobre esse vídeo inicial, sobre a fala na Assembleia Nacional da França,
bloqueando voos do Brasil, e como eu falei, não vai surpreender se outros países também começarem a adotar isso, começarem a bloquear o Brasil, fechar o Brasil, porque ninguém quer que esse celeiro de vírus comece a se espalhar para outros países, né? E segundo ponto, esse texto ridículo do Pondé, outro texto ridículo dele, né? Tem um texto, semana passada que eu vim falar com vocês aqui, agora sai um outro texto ridículo e ofensivo, na verdade, né? Porque dá a entender que o Brasil é um país que não consegue fazer nada, sendo que poderia ter sido feito, se não fosse um governo genocida. Mas me diga o que vocês pensam aí no comentário, deixe o joinha, se inscreva aqui no canal, se torne um membro ou um apoiador para dar uma força. Confira meu livro sobre o Bolsonaro e se cuide por aí. Tchau, gente.